Você está feliz no trabalho? Sente vontade de encarar os desafios todos os dias? Depressão, ansiedade, burnout e outros transtornos mentais atingem 75% dos funcionários de empresas em todo o mundo. Será que o mundo corporativo já se deu conta dessa situação? Como cuidar da saúde mental das pessoas no ambiente de trabalho? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. O estresse a gente cria por conta da ansiedade, mas por conta de trabalho não. Não tem como separar um do outro, que a preocupação é grande. Alguns trabalhos a gente acaba levando até esse estresse para casa. Cansaço deixa a gente estressada, né? A correria do dia a dia que nos estressa, né? Se você não está bem mentalmente, você não consegue fazer as coisas que você precisa fazer. Se eu ficar me ligando para qualquer coisinha, eu acabo nem trabalhando, fico doente. Para conversar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, recebemos o professor da Escola Paulista de Medicina, Dante Galian, pesquisador do Centro de Estudos de Humanidades e Desenvolvimento Integral do Easy Business School, e o médico psiquiatra Wagner Gattaz, CEO da Gattaz Health. Doutor Gattaz, Dante, obrigada por estar aqui. Vem chamando muito a atenção, não é, o número de pesquisas relatando aí o aumento das queixas relacionadas à saúde mental, com foco no ambiente de trabalho. Qual que é a situação hoje aqui no nosso país? O que está acontecendo depois da pandemia da Covid-19 é uma pandemia de transtornos psíquicos, né? Isso, de certa forma, é verdadeiro e, às vezes, talvez seja uma forma de exagero, mas mais no sentido também de jogar mais luz nessa questão, né? Quer dizer, eu acho que era um elemento que já estava sendo colocado, já estava sendo sentido no ambiente de trabalho, na nossa sociedade, em âmbito cada vez mais global e, obviamente, aqui no Brasil também, e que a pandemia de Covid-19 acabou como por revelar, né? Então, passada a pandemia, ficou esse efeito, né? Esse efeito de que, de repente, esses transtornos psíquicos, que não são recentes, que não são novidade nenhuma, eles acabaram se tornando mais evidentes, né? E hoje, de fato, a gente percebe que a maior preocupação em todos os âmbitos, mas de maneira particular no âmbito corporativo, acaba sendo mesmo, né, como lidar com esse cenário, assim, de certa forma, pandêmico que a gente está vivendo dos transtornos psíquicos. Quer dizer, não é novidade, mas eles passaram a ser diagnosticados, doutor Gattaz? Houve, de fato, dois tipos de aumento. Calcula-se que durante a pandemia houve um aumento de cerca de 30% nos diagnósticos de transtorno de ansiedade, o mesmo vale para quadros de depressão. Dois tipos de aumento. Primeiro, adoeceram durante a pandemia devido à própria situação de isolamento social, de aumento de estresse e sobrecarga, pessoas que nunca haviam adoecido antes e que adoeceram. Então, novos adoecimentos. E um outro aumento que nós notamos, principalmente na clínica do dia a dia, pacientes que estavam bem, por exemplo, de um quadro depressivo, há muitos anos estavam estabilizados, eles descompensaram durante a pandemia. A saúde mental passou a ser uma das prioridades nas grandes corporações. Com isso, houve maior informação sobre o que é uma doença mental, o que é um transtorno de ansiedade, então eles passaram a ser mais diagnosticados. Agora, muito se fala, não é, da sociedade do desempenho. Nós temos a tecnologia a nosso favor, facilitou muito a nossa vida, o nosso dia a dia, mas, por outro lado, parece que nos exigimos cada vez mais, não é? E a pressão é maior porque agimos dessa forma, dúvida. Dante. Eu gosto muito de um filósofo contemporâneo, que é o Byung-Chul Han, que ele é coreano, mas escreve em alemão, e ele fala muito do conceito da sociedade do cansaço, que está, obviamente, muito relacionado com essa questão da sociedade do desempenho. O que eu venho afirmando também, inclusive nos meus estudos, nos meus trabalhos e tal, é que a gente está trabalhando no ritmo da máquina, né? Quer dizer, com toda essa revolução tecnológica pela qual a gente vai passando nos últimos anos, né, e ainda mais agora com a inteligência artificial, né, com as redes sociais, assim por diante, quem passou a estabelecer o ritmo, né, da vida, da intensidade, né, não só no trabalho, na vida como um todo, mas principalmente no trabalho, é o ritmo artificial, é o ritmo da produtividade digital e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você está forçando a natureza das pessoas
a trabalhar num ritmo que não é o dela, né? Onde você está exigindo que as pessoas, né, performem. Interessante a maneira como você vai pegando certos vocábulos, né, certos conceitos que você antes aplicava para máquinas e, de repente, você traz isso para as pessoas. O resultado só pode ser bastante complicado, né? E acho que os transtornos que a gente vem passando e as doenças que a gente vem desenvolvendo, elas são, em grande medida, resultado disso, né? A gente não só é cobrado para que a gente produza como se fosse o nosso próprio computador, como, no final das contas, a gente mesmo acaba se cobrando disso, né? Essa cobrança de cada um sobre si mesmo, né, nessa espécie de você S.A., chegou num nível que o resultado e uma aflorar. hora a gente quebra, não é? E Exatamente. o corpo sente. Doutor Gattas, como, quando a gente fala das doenças ou dos transtornos relacionados ao ambiente de trabalho, como fazer essa distinção? Como saber que isso tem a ver com o ambiente corporativo? Olha, foi feita uma pesquisa na Dinamarca, perguntaram para 300 pessoas que tinham tido a primeira vez na vida uma depressão. Qual é a causa da sua depressão? 33% responderam ao meu trabalho. Aliás, as pessoas têm, um quarto responderam que era o casamento. Então, será que de fato o trabalho no século XXI causa mais depressão? Eu gosto de fazer um contraponto sobre isso, porque eu acho que a vida hoje está muito melhor do que ela era há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam sábado e domingo também. Há 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, e se o filho tinha um machucado, ele podia morrer de tétano ou de uma infecção porque não tinha penicilina. Então, eram outros tipos de desafios e estresse que se tinha antes, que sobrecarregavam também a vida emocional das pessoas. É lógico, uma tendência natural do ser humano encontrar a causa, o culpado para os seus males. Onde eu vou buscar as causas para os meus males? Nas situações onde eu passo a maior parte do meu tempo. Quais são? O trabalho e o casamento também, não é? Então, eu gosto de relativar isso porque eu já tive muitos casos de pacientes com um quadro depressivo que atribuíam ao trabalho ou ao casamento ou a ambos a causa de seus males, pediam demissão do trabalho, pediam separação e continuavam com a doença depressiva, porque não é tão simples assim você estabelecer uma relação de causa e efeito sobre fatores externos e uma doença. Eu digo sempre, uma pessoa que vai correr no parque e tem um infarto, não quer dizer que correr no parque cause infarto, em muitos casos até protege. Quem teve infarto é porque tinha uma predisposição para uma doença cardíaca. O mesmo vale para quadros como depressão e ansiedade. Em uma grande corporação, pessoas submetidas ao mesmo tipo de estresse, de demandas, de desafios, alguns podem desenvolver um burnout, outros podem desenvolver uma fobia, um pânico, e outros não podem desenvolver nada e continuar trabalhando e tendo sucesso. E para muita gente é difícil admitir que o trabalho está prejudicando a saúde. Nós conversamos com a Bruna, depois de 10 anos atuando em instituições financeiras, ela se viu com síndrome do pânico e depressão. Eu já acordava para ir trabalhar me sentindo muito mal. E durante o dia as sensações só iam piorando. Não é fácil você trabalhar com o seu braço formigando, você trabalhar com a sua boca formigando, com o seu coração acelerado. Essa questão da cobrança por metas começa a se tornar um processo de tortura na sua vida. Então, você não tem como entregar rendimento para a empresa se você não está bem psicologicamente. Isso começou a impactar dentro da minha casa, na minha relação familiar. Você precisa ter coragem e recomeçar uma nova história, e começar do zero, e buscar uma função nova, algo novo que te dê prazer de trabalhar. Já a Bruna, ela está bem, ela virou essa página, ela abriu o próprio negócio, ela tem um comércio, trabalha para ela mesma, né? Mas eu fico pensando, será que essa é a única saída, fazer uma outra coisa da vida? Porque muita gente não tem essa oportunidade, não é? Eu acho que as pessoas hoje, né, ao contrário do que algumas décadas atrás, onde todo o sentido da vida dela se resumia fundamentalmente a ter um emprego, a ter um lugar na sociedade e ter as coisas ordenadas e certinhas, eu acho que a gente hoje está vivendo um outro momento, um outro desafio, que é fundamentalmente no sentido das pessoas estão buscando sentido para a vida delas. E esse sentido vai muito além de ter um emprego,
esse sentido vai muito além de desempenhar um papel social, né? E eu acho que essa busca por sentido naquilo que se faz, né? Que é uma coisa que talvez não se desse tanta atenção há algumas décadas atrás, e isso hoje é algo muito, e nas pesquisas que a gente realiza e tal, a gente vem percebendo isso, né? Quer dizer, não é o trabalho em si, né, que acaba gerando esses transtornos, mas fundamentalmente a dinâmica do trabalho e a impossibilidade das pessoas se identificarem com aquilo que elas estão fazendo. Eu tenho falado muito, inclusive, de tentar relacionar essa perspectiva da saúde mental com a saúde existencial, né? Eu não acho que as pessoas precisam necessariamente mudar de emprego. Em certas situações, acho que sim, acho que é o melhor caminho a seguir. E nesse ponto, eu venho procurado justamente dialogar no âmbito corporativo, principalmente com os gestores, né? No sentido de que o que é possível se fazer no âmbito corporativo para acolher essas pessoas, para que dentro do ambiente de trabalho, sem que elas precisam romper com essa dinâmica, né? Então, por exemplo, ela falou da questão das metas, né? Da pressão por metas, assim por diante. Será que não dá para você trabalhar essa questão da produtividade, que é inevitável, óbvio, toda empresa precisa ter produtividade, ela precisa ter um rendimento, assim por diante, mas será que é preciso colocar as pessoas numa situação de estresse, numa situação de pressão, que no final das contas vai se voltar contra a própria empresa? Exatamente, é o que leva a muitos casos de afastamento, não é, doutor Gattaz? Pode levar a muitos casos de afastamento. E é importante ressaltar aqui que a corporação, a empresa, ela pode adotar medidas também protetoras, não é? Nós trabalhamos na Gattaz Health, nós trabalhamos promovendo a saúde mental. O local de trabalho pode se transformar num local que promova a saúde mental. Se, por um lado, existe uma demanda muito grande, quer dizer, produzir mais em menos tempo, existem fatores protetores que nós conhecemos. Um deles é a autonomia, por exemplo. Conferir ao colaborador a possibilidade de decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Não para tudo, mas para algumas tarefas. E o fator mais forte que nós encontramos numa amostra representativa de 120 mil trabalhadores, nós encontramos que o fator mais forte no local de trabalho, protegendo e promovendo a saúde mental, é o suporte social no local de trabalho. É o suporte social, a possibilidade da pessoa ter um entrosamento com chefes, com colegas de trabalho, poder ser acolhido em situações de emergência. É a escuta também? A escuta também, e promove também a criação de uma rede de suporte social, que é decisivamente o fator protetor mais forte promovendo a saúde mental na empresa. Que outro caminho no sentido da prevenção? A partir da minha atuação como professor na Escola de Medicina, que no primeiro momento me dediquei fundamentalmente a pensar de que maneira a gente podia trazer elementos humanísticos da formação humana na área da saúde, né? E a gente acabou encontrando na literatura, né? na leitura dos clássicos da literatura, um elemento bastante mobilizador dessa dimensão que a gente queria desenvolver, e a gente acabou aperfeiçoando isso numa metodologia que hoje já tem mais de 20 anos, mostrando efetivamente que você trabalhar essas dinâmicas, né, em pequenos grupos, né, através de um elemento detonador, um elemento propiciador de um debate, de uma reflexão, de sentimentos, de afetos, você pode, isso como o Gattaz falou, criar uma rede de proteção. Né? A leitura para dentro do ambiente de trabalho, em qual momento? A gente tem uma série de programas, efetivamente, né, que a gente chama de laboratório de leitura, ética e literatura, e em cada lugar que a gente aplica, a gente acaba usando o nome que mais convém aos programas que a empresa está desenvolvendo, né? E, nesse sentido, a gente promove esses encontros, no qual os participantes, em alguns casos voluntários, em outros casos são demandados pela própria empresa, mas, em geral, a gente trabalha muito mais no âmbito do voluntariado e percebe que as pessoas encontram nessa experiência, né, de ler livros clássicos da literatura uma possibilidade, primeiro, de conhecimento do humano, né, porque o que são os clássicos? Os clássicos são essas obras que a humanidade foi produzindo ao longo do tempo e que ficaram, né, que se cristalizaram como uma maneira de traduzir aquilo que são os dramas humanos. Seja na Grécia Antiga, as seja pessoas se reconhecem nessas histórias. Né? Por isso que os livros são clássicos e continuam sendo lidos, né?
E isso vai criando uma coesão, um suporte, né, que, sem dúvida nenhuma, acaba repercutindo na promoção de saúde mesmo. Então, hoje, para nós... Parece que estamos precisando resgatar aí algo inerente, né? A humanidade. É ser humano, exatamente. Exatamente, a humanidade. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre saúde mental no ambiente de trabalho com o professor da Escola Paulista de Medicina, Dante Galian, e o médico psiquiatra, Wagner Gattas. Existe um livro que foi escrito em 1881 pelo neurologista George Bird, chamado Nervosismo Americano, Causas e Consequências, em que o autor cita 5 fatores da modernidade daquela época responsáveis por causar problema nos nervos. Vamos ver. Uma das causas do nervosismo era o uso da máquina a vapor. Ela tornou o transporte mais rápido, o que para George Bird desgastava os nervos. Outro responsável eram os jornais. Segundo o autor, o excesso de informação prejudicava o cérebro. Assim como o telégrafo, que impedia que as pessoas se afastassem do trabalho. Elas ficavam sempre alertas. A evolução da ciência também era vista com preocupação, já que exigia muito estudo e causava cansaço. E também a presença das mulheres no mercado de trabalho. O aumento da atividade intelectual delas podia causar fadiga. Veja bem, livro escrito em 1881, não é? O livro, inclusive, ainda é encontrado para vender. E se a gente parar para pensar, todos esses itens citados fazem total sentido no dia de hoje, feitas as devidas atualizações. Não é apenas o último aumento da atividade intelectual das mulheres, que virou piada, né, doutor Gattas? Mas pensando aí, máquina a vapor, podemos pensar aí o carro, o telégrafo celular, então os jornais hoje, a internet, redes sociais, essa velocidade. Chama a atenção que todas essas invenções aí foram inventadas pelo homem, não é? E depois, exatamente, como é que elas, vamos dizer assim, se voltam contra nós, contra a nossa saúde? Essa tendência, né, de culpar a modernidade e os progressos da ciência por um aumento do estresse, quando nós sabemos que a ciência, o papel da ciência e da pesquisa é aliviar o estresse e melhorar a qualidade de vida. O George Bird, o título do livro dele era Neurastenia ou o Nervosismo Americano. Nervosismo americano porque ele achava que isso só ocorria nos Estados Unidos, uma sociedade muito avançada tecnologicamente. Neurastenia significa fraqueza dos nervos. Quase que um século depois, o romancista norte-americano escreveu o livro Um Caso de Burnout, o Graham Greene. Foi a primeira vez que burnout, a palavra burnout, apareceu na literatura, foi em 1961. Era a história de um arquiteto que, desiludido com o seu trabalho, abandonou tudo e se internou no centro da África. Lá foi trabalhar como voluntário num leprosário. O que, alguns anos depois, nós começamos a chamar, então, de burnout, que nada mais é do que uma síndrome de esgotamento emocional e físico, que hoje entrou até para a classificação internacional de doenças. Hoje a gente, quer dizer, o desenvolvimento científico e tecnológico, que é característico da modernidade, propriamente, né? Quer dizer, se por um lado ele facilita a vida, por outro lado ele causa transtornos também, que ele mesmo depois tem que correr para resolver, né? Então, quer dizer, é uma espécie assim de um elemento tautológico, né? Uma coisa de uma serpente que come a própria cauda, né? Digamos assim. E, de fato, o que a gente vai percebendo é que esses elementos que esse autor apontava no final do século XIX, né, são elementos que você fez uma leitura muito interessante, porque realmente a gente pode fazer um contraponto com aquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Quer dizer, o quanto que as tecnologias digitais, fundamentalmente inteligência artificial, redes sociais, as mídias e assim por diante, né, são elementos, se não provocadores, mas são elementos agravantes dentro dessa questão, né? Então, quer dizer, o que eu faço com excesso de informação? O que eu faço num contexto no qual eu estou 24 horas online, né? Em que, num primeiro momento, você pode pensar que você tem uma grande liberdade de trabalhar remotamente,
mas, por outro lado, né, esse trabalho remoto não te estabelece mais um momento em que qual é o momento de entrar e qual é o momento de sair do trabalho, né? Onde é que eu posso ou não posso ser encontrado? Então, assim, a princípio eu estou numa praia, eu estou numa cachoeira, mas eu estou lá com o meu celular. Então, quer dizer, do ponto de vista físico, eu estou participando de uma realidade que até... Essa questão de estar online o tempo todo, do contrário, a pessoa até sente uma certa culpa, Exatamente. não é? E assim como o próprio celular, na medida do uso, ele vai ficando cada vez mais quente, né? Eu acho que os nossos nervos também, em certos... E aí o burnout, né? Que remete para essa questão do burn, né? Do queimar. É um pouco isso. Assim como os nossos equipamentos eletrônicos entram em burnout, nós também, psiquicamente, entramos. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa questão do burnout, né, doutor Gattas? O senhor citou também que agora está dentro da classificação de doenças. As empresas também estão mais atentas a isso? Olha, o que é muito importante dizer é que nem tudo que está na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, nem tudo que está lá dentro é uma doença. O burnout, por exemplo, não é uma doença. Ele está classificado no parágrafo Z, que chama, eles têm letras e códigos. Ele está classificado dentre as situações que aumentam a chance da pessoa ter contato com um serviço de saúde. Então, o burnout está na mesma categoria que a pobreza, que o sedentarismo, que o medo de perder o emprego, é a mesma categoria. Então, dizer hoje que o burnout é uma doença é a mesma coisa que dizer que o sedentarismo ou que a pobreza é uma doença. Ele não é uma doença. É chamada de síndrome, né? De esgotamento. Síndrome. Exatamente. É uma síndrome, mas que ela não tem um caráter patológico. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, não é? Queria uma palavra final, no sentido de que cuidar da saúde é um investimento também para as empresas e o papel da prevenção. Eu acho que é importante, acho que o grande desafio, né, é, por um lado, as empresas se conscientizarem da importância de tratar, ou seja, de contribuir para a promoção da saúde, né? Então, nesse sentido, toda essa questão preventiva, essa questão de romper com os preconceitos, né? Porque as pessoas talvez não tenham problema nenhum de dizer que tem problema do coração, mas ao dizer que tem um transtorno psíquico, uma depressão, uma fobia, assim por diante, já tem tudo se forma um preconceito gigantesco, né? E isso precisa ser rompido. E a pessoa acha muitas vezes que a culpa é dela, então, por estar sentindo ela isso. se culpabiliza por isso, né? E ninguém se culpa por ter um apêndice supurado, mas por ter, né, um transtorno psíquico, as pessoas realmente acabam levando esse preconceito. Isso precisa ser uma coisa que precisa ser desconstruída, e eu acho que investir, e esse é o nosso trabalho que a gente tem feito fundamentalmente, inclusive dentro do âmbito corporativo, é mostrar esse trabalho de fundo, né? Esse trabalho preventivo mais profundo, né? Que é investir naquilo que eu chamo de saúde existencial, que está ligado muito com a questão da autorrealização, né? Das pessoas encontrarem sentido nas suas vidas. As pessoas que encontram sentido nas suas vidas, né, elas acabam desenvolvendo muito menos transtornos, né? Mesmo em situações de pressão, mesmo em situações de demanda como são aquelas que a gente vive, inevitavelmente, no mundo de hoje. Doutor Gattas. Eu gostaria de repetir o moto da Organização Mundial de Saúde, de que não há saúde sem saúde mental. A saúde mental, além de causar um sofrimento imenso na população, nós sabemos que 1 a cada 5 pessoas vai sofrer em algum momento da vida de um transtorno mental. Ela tem um custo imenso para a economia mundial. As doenças mentais têm um custo hoje de 3 trilhões e meio de dólares por ano. Elas são as maiores causas de queda de produtividade e de afastamento no trabalho. Então, para o Estado, para os governos e também para as empresas, investir na saúde mental é um bom negócio, além de aliviar o sofrimento. A quais sinais a pessoa deve estar atenta para procurar ajuda também, doutor? Quando ela tiver um sofrimento, a questão do estigma, o letramento em saúde mental é muito importante. Um programa como este, que nós estamos fazendo hoje, eu espero que contribua para reduzir o estigma. O estigma se combate com informação baseada em ciência. Diminuindo o estigma, as pessoas vão ter menos receio de procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar dos seus males. Hoje nós sabemos que 80% dos casos, por exemplo, de depressão, antes de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, procuram um clínico geral ou um cardiologista com queixas de angústia, de dor no peito, de palpitações.
Muitas vezes, entre o início do quadro depressivo ansioso e o tratamento eficaz, vai uma década de muito sofrimento e de muitas perdas também, que poderiam ser evitadas se nós conseguirmos reduzir o estigma e, com isso, antecipar o diagnóstico, porque em medicina, diagnóstico significa um tratamento adequado. Sem dúvida. É falar sobre o assunto, não é? Quebrar os tabus, até porque passamos muito tempo no ambiente de trabalho, precisamos nos sentir bem realizados, não é? Vou deixar a dica aqui mais sobre esse assunto, sobre, não é, o papel de retomarmos aí a nossa humanidade, o livro do Dante Galian, Responsabilidade Humanística. Obrigada, Dante, Dr. Gattaz. Obrigada pela conversa de hoje e até uma próxima oportunidade. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.